Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do GPS TV e hoje recebemos o deputado estadual Leonardo Albuquerque, do PSD. Obrigado, deputado, pela sua participação aqui no GPS TV. Eu que agradeço estar aqui no GPS TV, é um prazer estar com vocês aqui e pela essa manhã, e vamos aqui responder, trazer informações para todo o estado de Mato Grosso. Primeiro, então, vamos falar sobre as audiências públicas que o senhor está fazendo para discutir a reforma administrativa do Estado, né? Um dos principais pontos dessas discussões, né, é a possível extinção ou fusão da Secretaria de Ciências e Tecnologias do Estado. Como estão essas discussões, deputado? Eu tenho que agradecer muito os professores, os profissionais de saúde de nível superior e nível básico que nos procuraram no gabinete já há algum tempo e pediu que queriam conversar sobre essa reforma administrativa que o governo vai fazer, que ainda vai vir para a Assembleia. Não foi mostrado nada, nenhum parlamentar, não chegou a casa, mas nós ouvimos dizer que seria ou extinto ou fundido a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a CCTEC, teria algumas outras mudanças. Preocupados, os profissionais da área nos procuraram e a gente fez a primeira audiência pública sexta-feira passada no município de Cáceres. Também outro questionamento grande foi sobre as bolsas, né, de ensino, como vão ser, se vão permanecer. Então todas essa ansiedade, todos esses questionamentos ou até propostas, nós vamos estar juntando tudo e encaminhando ao governo do Estado. E além dessa questão do STEC, tem algum outro ponto da reforma que está gerando bastante discussão, deputado? A discussão não chegou a casa, na realidade. O que nós sabemos, às vezes, é por ouvir dizer. A questão da EMPAER, a questão da Secretaria de Agricultura Familiar também é outra coisa que pode gerar, se realmente se extinguir uma ou fundir, isso é uma coisa que pode gerar polêmica. A questão do Detran e várias outras questões que a gente ouviu dizer, e na realidade não chegou nada de concreto. O governo está terminando, está fazendo a revisão final, e aí vai apresentar para discussão. O governador, nas últimas reuniões, passou que ele vai fazer a reforma e vai chamar o parlamento para discutir com calma, fazer as correções necessárias e aí sim colocar para votação. Não vai ser nada feito de afogadilho. E assim a gente espera. E lembrando que a reforma vai chegar na Assembleia depois do recesso parlamentar, que está previsto para terminar em agosto, né? O senhor tem conversado com o governador em relação a essa questão da possível extinção da Secretaria de Ciência e Tecnologia? Pois é, assim, tem alguns dias que eu não falo com o governador, e a gente não sentou especificamente para falar da extinção ou da fusão da CCTEC. O que nós sabemos é que vai haver uma reforma administrativa, isso é ponto passivo, e que ela vai vir, que ela tem que vir, tem realmente que vir acontecer para que haja mudanças, melhoria na máquina administrativa, algumas economias que possam ser feitas, mas especificamente sobre ciência e tecnologia não. Mas nós entendemos que ciência e tecnologia não é custo, não é despesa, é um investimento, que o que se investe nela, com certeza, essa secretaria pode atrair muito, mas muito mais em indústrias, em recursos, em pesquisas, em dinheiro, em divisas para o Estado. Sabemos que ela é muito importante, foi uma luta de alguns anos que ela existisse, e quando nós falamos hoje, no mundo de hoje, ciência e tecnologia é fundamental para o Estado, que quer sair só de commodity. Que bom que tem a soja, o milho, o algodão, o gado, mas ele sai tudo produto in natura para fora para ser beneficiado. Nós queremos que o Estado comece a ter indústrias, comece a ter um parque tecnológico, tenha a capacidade de também produzir, beneficiar e ser um mercado que compita, faça uma competição com os outros em relação a ter industrialização. Nós temos a ZPE próxima a acontecer, o mercado exterior a ser alcançado, e nós precisamos urgentemente ter uma política pública de industrialização para o nosso Estado. E tem, por isso que a ZPE faz parte desse programa. E a ciência e tecnologia entra nessa linha. Só vemos que vai a criação do parque tecnológico no município de Várzea Grande. O senhor citou em relação às commodities. O senhor é a favor ou contra a taxação? O Estado é um grande produtor, nós sabemos. Existe já há algum tempo, não lembro quantos anos, mas muitos anos, é o FETAP. É um fundo nessa área. A grande discussão agora é criar uma nova taxa. Vai ser mandada a proposta de dobrar o FETAP. Mas existe uma discussão do parlamentar de que crie-se mais um fundo. As criações de fundos são muito complicadas no país. O país não pode ser instável desse jeito. Qualquer problema econômico de irresponsabilidade de outras gestões, vamos criar um imposto, CPMF. Não deu certo, vamos criar...
Então o país não pode ter essa instabilidade. Tudo bem que o momento econômico está passando, é uma herança, a situação do Mato Grosso realmente ele foi sucateado por décadas, mas alto lá, tem que ter discussão, a criação de fundo, mas se for uma necessidade, uma urgência, algo a se fazer na hora de socorro, pela herança que tivemos, vai ser necessária a discussão. Mas essa criação de novos impostos, novos fundos, eu sou contra porque isso causa instabilidade. Os grandes países, você não ouve falar nisso. Países civilizados, países ditos de primeiro mundo, países têm economias solidificadas, você não ouve. Porque nós precisamos de segurança jurídica, precisamos até já está caminhando para isso, para que as empresas tenham uma segurança jurídica, para que nós possamos estar desenvolvendo o Estado. Isso precisa acontecer urgentemente. Agora, trocando de assunto, vamos falar sobre a CPI das OS. O senhor é presidente dessa CPI. Eu queria que o senhor falasse, está previsto para entregar o relatório agora, né, depois do recesso parlamentar. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do que foi descoberto nessa CPI, essas investigações que foram feitas, qual foi o levantamento realizado. O que é indignante, tanto para nós, cidadãos, é saber que o próprio culpado é o Estado. Que independente de dizer que foi o secretário A, B, que trouxe, que é o pai da OSS, enfim, o Estado não qualificou bem. Primeiro mandou uma lei capenga para a Assembleia. Então a Assembleia também é culpada, porque ela aprovou uma lei com possibilidades que empresas picaretas viessem para o Estado. Então não qualificou bem. Depois de não qualificar, quer dizer, quem pode vir para o Mato Grosso é a empresa OS tal, A, B, C, beleza, veio. Falta de critério. Sim, muito frouxo. A presunção da inocência, alguns termos jurídicos para favorecimento, e a Assembleia aprovou. Se tinha de modelo como a Lei de São Paulo, ele não seguiu a Lei de São Paulo à risca, deixou falhas, tá? Depois vieram para cá. Depois o Estado não fiscalizou. A comissão, tinha uma comissão permanente para avaliação de controle, de gestão. Não controlou nada, não avaliou nada. Porque não tem diário, porque eu não consigo ir lá, porque não tem automóvel, porque... enfim, motivos são um monte, não mandou. Essa comissão que existe até hoje não funcionou. Ponto. Depois, não sabia se o contrato que ela tinha para fazer tantas cirurgias, tantas vesículas, um exemplo, se era feito ou não, se realmente aquela era urgência ou não, porque a função do hospital regional é de urgência e emergência. Então ele trouxe a OS para ser o quê? Gerente. E quando o gerente vem para a sua empresa, você determina que o gerente faça. Ele pode ter ideias, fazer para você, mas a política, como a empresa funciona, é do dono. Então o Estado é o dono dos hospitais. E não tinha uma política pública de urgência e emergência definida. Então o hospital tinha a cor da OS, o receituário tinha o timbre da OS, fazia o que a OS queria, ela que vinha até o Estado procurar. Então, peraí. Você tem que ter uma política pública definida. Vai funcionar assim, os hospitais regionais nasceram para isso, vai funcionar assim. Vocês vão fazer bem feito. A partir disso, vamos analisar as regiões, o que é possível implantar. Então, vocês me procuram que eu vou lá. Não, virou um samba do crioulo doido, como diz, né, no popular. E quem mandava era o gerente. O gerente passou a ser dono. Deu no que deu. A grande maioria sob intervenção do Estado. Somente duas unidades, 2 hospitais regionais, Cáceres e Rondonópolis, permaneceram constituições gerenciadas por OS. Santa Catarina em Cáceres e São Camilo em Rondonópolis. Por coincidência, as duas de ordens religiosas. As outras, todas sofreram intervenções e as cidades sabem o que eu estou falando, virou uma bagunça danada. Então, os CACs estão tentando recuperar a saúde no estado de Mato Grosso. Quais são essas cidades? Sorriso, Sinop, Colíder, Alta Floresta, Rondonópolis, que voltou agora a funcionar. Essas são as unidades. Várzea Grande, Metropolitano Várzea Grande, Rondonópolis e Cáceres. O senhor, nessas andanças dos municípios, né, o senhor deve ter visto bastante reclamação, principalmente da população em relação a esses hospitais. Né? Quais foram os pontos principais levantados? Quais foram as principais queixas que as pessoas apontaram para o senhor em relação às OS? E o que o senhor levou para o governador, o atual governador Pedro Taques, para mudar essa realidade? Nós levamos uma proposta. Se o governo tinha que definir qual é o modelo, ele definia que era um modelo misto. Ele queria que alguns fossem administração direta, outros OS, outro consórcio, e poderia vir uma opção que eu levei pessoalmente, que é a criação da Fundação de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso, que é o modelo que eu mais gosto. Que eu acho
Isso é como está mais ou menos acontecendo em Cuiabá, com São Benedito, mas com uma outra mudança que a gente acha necessária. Mas o Estado ainda permanece sob o controle, né, sobre a instituição. E o que acontece? Nós damos todas as informações, tanto é que não deu certo, que a grande maioria sofreu intervenção do Estado. Estava lá o S, tiraram ela e o Estado entrou. Só que cometeram um grande erro. Permaneceram usando o CNPJ da USS. Isso vai gerar um grande problema para o Estado, vai gerar judicialização, vai gerar, quer dizer, digamos assim, aqueles que estavam fazendo com mal vistos, vão virar os bonzinhos, que são a SS, e nós ainda com certeza vamos ter que pagar indenizações para essa turma. O governador Roberto Táxi enviou para a Assembleia uma lei, né, das OSS, e o senhor já apresentou 11 emendas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que prevê essa lei e comentar algumas emendas que o senhor apresentou nesse projeto. Essa nova lei que o governo encaminhou, ela já tem algumas melhorias em relação à antiga, mas mesmo assim, pela nossa experiência da CPI, podemos encaminhar 11 novas emendas que vai fazer o quê? Que principalmente bate nessa tecla que eu estou falando. Qualificar melhor. Quem nós vamos qualificar? Quais são essas? Já que é a decisão do Estado, não é o doutor Leonardo, já que o Estado deseja permanecer com essa, então quem vai ser essas empresas que vão poder dizer, olha, estou disponível para o Estado do Mato Grosso. E depois, colocar melhor a questão do controle interno, que é da Secretaria, que é do Estado, e o controle externo. Quem é o controle externo? Por exemplo, a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa, através da sua Comissão de Saúde, tem que ter uma equipe profissional, que tem experiência na área, que auxilie, porque vai para a Assembleia todos os relatórios, mas não tem quem analise. Eu sou da área, eu consigo olhar esse material e ter uma noção, mas e os demais deputados? Então, a Comissão de Saúde tem por obrigação ter profissionais especializados que possam olhar e apontar alguma falha e repassar para a comissão, e a comissão repassar para os demais deputados. Isso, e o Tribunal de Contas está mais presente, o Conselho Estadual de Saúde fortalecido para estar presente, a Assembleia, são controles externos, precisam acontecer. E não aconteciam, ou porque não deixavam, ou porque não queriam. E o controle interno, essa comissão realmente tem que funcionar uma vez por todas, presencial, em loco, ter condições de trabalhar para não ter mais essa desculpa. E agora vamos falar um pouquinho sobre a situação. E assim, nós deixamos também a questão de que nós vimos que as ordens religiosas funcionam melhor, tem uma preferência. Ou aquelas ligadas ao ensino superior e pesquisa, ensino e pesquisa, porque elas funcionam em São Paulo melhor. Elas têm outros interesses e elas querem fixar, então elas acabam trabalhando melhor. E que se algum membro responda já por algum processo em algum estado, que olhe melhor por isso, porque nós tínhamos uma OS que respondia no estado e ela qualificou e ganhou 2, 3 hospitais ali. E já respondia por problemas similares ao que eles fizeram no estado de Mato Grosso. Não tem condição. É uma falta de critério para escolher Sim. as empresas que geram hospitais aqui do estado. Então, deputado, agora vamos falar um pouquinho sobre o momento tenso que a Assembleia passou nos últimos 2 meses, em relação à revisão geral anual do RGA dos servidores públicos do estado. Nesse momento crítico, o senhor votou contra, apesar de ser da base do governador Pedro Táxi, e deixou também a vice-liderança, né, do governo na Assembleia. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho em relação a isso e dizer por que o senhor votou contra, né, a proposta do governo e por que deixou também a vice-liderança. Claro. Naquele momento, nós, como vice-líder, eu agradeço a oportunidade, sou deputado do primeiro mandato, de ter estado à frente da vice-liderança, e foram várias mensagens, várias leis que nós podemos trabalhar, aprovamos a quase unanimidade todas. Eu agradeço a oportunidade, um abraço ao líder Wilson Santos, e agradeço o governo por ter me dado essa oportunidade. No primeiro mandato legislativo, já ser vice-líder, várias missões foram dadas, então nós sentimos um bom cumprimento do trabalho. Nesta questão da mensagem 45, eu discordava da redação da mensagem, fizemos várias discussões sobre o tema, avisei sobre minha não concordância com a mensagem. Tanto que o senhor Santos disse que o senhor conversou com ele, né? Conversei, foi conversado. Falando que votaria contra a proposta. Isso, porque eu fui delegado do Sindicato dos Médicos, eu fui diretor, junto com a doutora Elza, do Sindicato dos Médicos do Estado do Mato Grosso, sempre fiz movimento de classes, tem uma história nessa área. E não só por isso, mas por vir da saúde, trabalhar com os trabalhadores da saúde, que eu sou médico de profissão. Então nós nos posicionamos que aquela mensagem poderia ser aprimorada. Infelizmente não evoluiu, eu fui um dos votos vencidos, que eu achava que essa mensagem não deveria ser colocada naquele momento, mas eu sou só um voto. Infelizmente decidiram colocar, os demais
colegas deputados resolveram colocar, o resultado os senhores sabem. Em honra, né, até o governador do estado de respeito, eu coloquei na sequência o cargo de vice-líder à disposição do governador, que foi protocolado na Casa Civil, mas com a sensação de dever cumprido, com tranquilidade, que o governador Pedro Táxi, que eu confio, que eu pedi voto, ele com certeza vai tomar as melhores decisões em relação ao cargo de vice-líder, e não vai desrespeitar, não vai perseguir. Esse é o governador que eu acredito que eu pedi voto. Então eu tenho tranquilidade em saber que a missão foi cumprida, mas na questão desta mensagem que eu achei 45, eu não concordava com a redação e tomei a atitude a qual a minha consciência mandava e a qual era a correta no meu pensamento. Ok, o senhor, vamos falar um pouquinho mais sobre política do PSD. O senhor era do PDT, né? Quando o governador Táxi saiu, foi para o PSDB, o senhor também aproveitou essa oportunidade da abertura de janela partidária e mudou de partido. Saiu do PDT, foi para o PSD. Né? No momento do partido estava acontecendo uma grande mudança, saindo da era Riva, entrando numa nova era, que é a nova era do Carlos Fávaro, né? Que é o vice-governador do estado. O senhor tem participado das reuniões do partido em relação às eleições municipais desse ano? Sim. Na região de Cáceres, ela vai ter algum candidato do PSD? Na realidade, eu voltei para o PSD. Eu era do PSD, a convite do governador foi para o PDT, participamos da construção da eleição, graças a Deus vitoriosa, e depois, com as mudanças, eu retornei para o partido de origem. Meu primeiro partido foi o PSD. Retornei e agora sou o presidente Carlos Fávaro. Estamos discutindo, tivemos reunidos na última semana, passamos todos os municípios do estado de Mato Grosso, e claro que Cáceres é uma cidade polo importante, não vai ficar de fora. O PSD tem sua pré-candidatura lá sim, lançada, construindo, mas é uma construção, nós temos que combinar com o povo, né? Mas graças a Deus estamos bem, a população entende que o PSD tem uma proposta diferenciada, como nós estamos reunidos também dentro de uma frente popular. São 12 partidos que se reúnem há muito tempo, o PSD faz parte da frente popular, que discute também os problemas, junto à educação, discute educação, tem vários profissionais muito respeitados na área de educação, saúde, discutimos saúde, infraestrutura. Então essa frente vem discutindo qual é a Cáceres que nós queremos. E lá tem vários pré-candidatos, e o PSD também tem sua pré-candidatura posta. Estamos construindo. Acho que entre essa semana e a próxima nós vamos definir o nome e vamos lá para trazer esse novo modelo, essa nova oportunidade para Cáceres. E na capital, o PSDB vai apoiar a reeleição do Paulo Mendes ou pretende buscar algum outro candidato que seja da base do governador? Isso. O que o PSD, como todos os partidos da base, gostariam que todos ficassem juntos. Os partidos da base que disputaram a eleição do governador pudessem caminhar. Fora um outro município, como o nosso Cáceres, que não temos esse afinamento, aí não tem importância, vamos para o enfrentamento. Né? Mas que a grande maioria caminhasse. A gente torce que a capital entre também em consenso, né? Apesar que eu acho que deveria ter disputa sim, né? Acho que deveria ter um outro nome para até atogonizar, para movimentar. Gosto muito do prefeito Mauro, mas é bom ter tirar o corpo, né? Tirar o pé do chão, como diz o outro. Mas a gente acredita que vamos caminhar todos juntos aqui. Então é isso. Nos vemos na próxima. Até mais.